E aí galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje faremos as questões da 28 a 35. Você vai primeiro fazer a leitura desse texto aqui, e depois vai observar o gráfico para depois responder as questões. O texto diz o seguinte: um veículo percorre uma distância a uma velocidade de 80 km por hora. Esse 80 km por hora significa que uma hora ele percorre 80 km. 2 horas ele percorre 160 km. Em 3 horas ele vai percorrer 240 km e por aí vai. O gráfico abaixo representa a distância percorrida pelo veículo em quilômetros, de acordo com o tempo decorrido em horas. Então aí, aqui está o gráfico, né? Na linha horizontal aqui está o tempo em horas e na linha vertical está os quilômetros, né, percorrido. Em 1 hora quer dizer que percorreu 80 km. Em 4 horas percorreu 320 km. E aí diz o seguinte, a questão 28. A distância e o tempo nessas condições são grandezas proporcionais, são grandezas diretamente proporcionais, não proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, você vai observar, se você dobra o tempo, o que acontece aqui com a distância? Também dobra. Será que então as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Quando eu aumento uma e a outra aumenta na mesma proporção, é o que? Grandezas diretas ou grandezas inversas? Qual será a distância percorrida após 2 horas de viagem? Só olhar o gráfico aí. 2 horas de viagem, percorreu quantos quilômetros? Quanto tempo se passou após o veículo ter percorrido 320 km? Então você vai olhar o gráfico. Questão 31. Complete a tabela de acordo com as informações do gráfico, né? Então, quando o veículo estava aqui parado, ele percorreu alguma quilometragem? Dê uma olhada lá no gráfico. 1 hora após ele iniciar o percurso, qual é a distância que ele havia percorrido? 2 horas após ele iniciar o percurso, qual vai ser a distância que ele percorreu? 3 horas após, qual vai ser a distância? E aqui, se ele percorreu uma distância de 720 km, 720 km, quanto tempo ele demorou para percorrer? E aí vem para a questão aqui de número 32, que diz o seguinte, escreva uma expressão algébrica que representa a distância percorrida D em relação ao tempo decorrido. Nesse caso aqui, eu dei um exemplo à parte, certo? Isso aqui é um exemplo à parte. Por exemplo, esse T é o tempo e esse D é a distância, certo? Em 1 hora ele percorreu 100 km. 2 horas percorreu 200. Em 3 horas percorreu 300. Em 4 horas percorreu 400. Você percebe que esse aqui é um tipo de grandezas diretamente proporcional. Porque quando eu dobro o tempo, a distância também dobra. A distância percorrida. Quando triplica o tempo, a distância percorrida também triplica. Certo? E assim vai. Então, qual é uma expressão algébrica que representa a distância em função do tempo? Esse D é a distância. Então, distância igual a 100 vezes T, onde T é o tempo. Certo? Se for 1 hora, 100 vezes 1 vai dar 100. Se for o tempo de 2 horas, 100 vezes 2 vai dar 200. Se for o tempo de 3 horas, 100 vezes 3 vai dar 300. Se for um tempo de 4 horas, 100 vezes 4 vai dar 400. E a mesma ideia você vai pensar aqui, nessa tabela aqui, vai representar aí na questão 32 uma expressão
algébrica. Aí, a questão 33 diz o seguinte: qual será a distância percorrida após 3 horas e 30 minutos, né? Se 1 hora é 80, 30 minutos vai ser quantos? Certo? 3 horas vai ser quantos? Então é só somar 3 horas que ele percorre em 3 horas mais o que ele percorre em 30 minutos. Já seria uma dica para responder a questão. Quanto tempo terá passado quando o veículo tiver percorrido uma distância de 260 quilômetros? Então, quer saber o tempo que quando passar 260 quilômetros, qual vai ser o tempo? Você pode olhar aqui na tabela, né, para deduzir a ideia. Sempre lembrando, ó, se 1 hora ele percorre 80, quer dizer que em 30 minutos ele vai percorrer 40. Quer dizer que em 15 minutos ele vai percorrer metade, né, que vai dar 20 km. Então, ó, em 1 hora ele percorre 80 km. 30 minutos vai percorrer 40 km. 15 minutos vai percorrer 20 km. Certo? E aí eu vou pensar quanto tempo será gasto para ele percorrer 260 km. Depois vem para a questão 35. Ó. Supondo que o veículo continue nesse deslocamento da mesma forma, quanto tempo terá passado quando estiver percorrido 540 km? Aí tem que ter aquela ideia. 1 hora, ele vai percorrer quantos? 2 horas, vai percorrer quantos? 3 horas. É só fazer a proporção, certo? Não é algo difícil. Tá fácil essa questão. Por exemplo, 1 hora, ele percorre 80. 2 horas, vai percorrer quantos? 2 horas vai percorrer 160. Certo? E você vai fazer até você chegar aí no 540. Sempre lembrar a ideia. Se 1 hora ele percorre 80, em 30 minutos ele vai percorrer a metade, que é 40. E 15 minutos ele vai percorrer a metade de 40, que é 20. Certo? Você vai pensar na ideia até chegar aí no 540 certinho. Beleza?